eu quero te ouvir sobre as estratégias em relação a essa eleição em Porto Alegre. A gente falou muito durante a semana sobre Maria do Rosário não ter tido o apoio explícito do presidente da República, não foi a Porto Alegre, num cálculo que ele fez também sobre outras cidades, de não criar um atrito com pessoas aliadas. O MDB é um partido que sai muito fortalecido, que já está no governo e a quem Lula deve recorrer para ser o seu aliado de primeira hora, né? Apesar de que o MDB é dividido em vários espectros, né, ideológicos. Mas o presidente Lula já dá sinais dessa conversa para 2026. Eu queria a sua avaliação sobre o quanto essa posição de Lula pode ter impactado Maria do Rosário. Bom, o PT já governou Porto Alegre, o PT já governou o Rio Grande do Sul. Havia uma época que o partido tinha uma grande força política no Estado. Foi perdendo essa força política, sobretudo depois do caso do Mensalão, seguido do caso do Petrolão. Na eleição de 2022 para o governo do Estado, o Eduardo Leite passou para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni por uma margem muito pequena de votos. E no segundo turno, o PT apoiou o Tucano. E quando chegou agora no segundo turno da eleição em Porto Alegre, os petistas esperavam essa contrapartida, essa retribuição do governador, que não aconteceu. O Eduardo Leite apoiou o Sebastião Melo. Isso causou ali uma indignação, muitas pessoas do PT reclamaram, ficaram ali indignados. Só que quando questionado sobre isso, até aqui no Bastidores, o governador Eduardo Leite falou que estava apoiando sim o candidato do PT em Pelotas. Pelotas, que é o berço político do Eduardo Leite, foi prefeito da cidade, começou lá como vereador. O candidato lá no segundo turno do PT é o Fernando Marrone, que disputou contra o candidato Marciano Perondi, do PL, que é um bolsonarista. Então, a fatura está paga. O governador Eduardo Leite apoiou uma candidatura do PT numa cidade importante que acaba se tornando um bolsão de resistência petista lá no estado. Eu e a Luísa Martins fizemos essa matéria que a gente mandou agora para o portal da CNN, falando também de outra cidade que o PT venceu, que é importante lá, que é o município de Rio Grande. Então, o PT, que já teve uma força política muito grande no estado, agora tem essas duas cidades ali como base para 2026. Agora, dito isso, a gente percebe que o presidente Lula, em algumas praças na região sul, sudeste, centro-oeste, atrapalha mais do que ajuda, assim como Jair Bolsonaro atrapalha mais do que ajuda na região nordeste. Então, não é que o Lula não tinha tempo, não quis ir, teve má vontade para ir em Porto Alegre. A questão é o cálculo político. Será que o Lula ia ajudar ou ia atrapalhar? A Maria do Rosário, para entrar nessa disputa, fez ali vestiu uma roupagem mais conservadora, defendeu propostas que jamais seriam defendidas em outros tempos da carreira política dela ou do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso também aconteceu com o candidato do PT em Cuiabá. Para conseguir reduzir um pouco a rejeição, adota-se um estilo mais conectado com esse eleitor conservador. Então, nesse aspecto, o Lula não tinha muito como ajudar a Maria do Rosário em Porto Alegre. Rejeição muito cristalizada, igual de Guilherme Boulos. Talvez o PT reavaliar agora os próximos apoios, por exemplo, em São Paulo poderia ter apoiado o Tabata Amaral, que teria mais chance contra o Ricardo Nunes. A mesma coisa Juliana Brizola, em Porto Alegre, contra o Sebastião Melo. Mas eu gostei dessa ideia, Juliana Lopes, do Sebastião Melo, de fazer um escritório de transição. Mas é que a Juliana Lopes precisa ter um pouquinho mais de um tato de sensibilidade. Era um outro Sebastião Melo, agora vem um novo homem revigorado para estar à frente de Porto Alegre.